Então, vamos dar prosseguimento, né? Então, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então, existe diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica somente nisso. Só que também tem mais uma coisinha, né? A tradução da Bíblia protestante, ela também é um pouco diferenciada da Bíblia católica, né? Quando Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia, né, para o, se eu não me engano, foi o alemão, né, já que ele era alemão, né, que foi o criador, né, Martinho Lutero foi o criador do protestantismo, da Reforma Protestante. Quando ele fez a tradução, ele modificou algumas palavras, né? Então, igualmente na Bíblia evangélica, a gente vai ter essa diferença. Né? De fato, assim como na católica também tem diferença entre uma edição e outra, por exemplo, a Bíblia Ave Maria vai ter um tipo de linguagem diferente da Bíblia Pastoral, diferente da Bíblia de Jerusalém, que são Bíblias católicas. Mas, quando eu falo em diferença, né, de fato, a Bíblia protestante ela vai ter diferença realmente no sentido. Né? Então, por exemplo, muitas leituras, né, elas foram modificadas para dar outro tipo de sentido, certo? Então, muitas vezes, os nossos colegas protestantes, eles fazem, né, nos confrontam com a Bíblia deles. Por exemplo, em um trecho da Bíblia, né, católica, Deus proíbe a adoração dos ídolos, certo? Na Bíblia evangélica, a tradução foi feita da seguinte forma: Deus proibia imagens de escultura. Né? O que significa isso? Como que se na Bíblia católica, na Bíblia protestante, Jesus proibisse a confecção de imagens. Né? E, na verdade, isso não existiu, certo? Quando a Bíblia fala em ídolos, ela fala porque naquele período as pessoas de fato adoravam. Né? Adoravam outros deuses que não era Deus, né? Que não era o próprio Senhor. Né? Adoravam bezerros, adoravam animais, adoravam as plantas, adoravam, enfim, né? Coisas que não são compatíveis à nossa fé. E aí, né, na tradução da Bíblia para o protestante, eles colocaram essa palavra imagens, né, de escultura, porque acharam que, né, quiseram mudar esse sentido de fato na Bíblia, certo? Assim como várias leituras. Né? Então, sempre que vocês forem confrontados com essas perguntas, vocês podem estar mencionando esses detalhes, né, essa diferença. Então, vamos dar prosseguimento. Se a gente for assim, estar falando, tirando todas as dúvidas, pessoal, é muita coisa, né? Então, ao longo da vida de vocês aqui, vocês vão aprendendo, né? Ao longo da vivência de vocês vão ter na experiência, né? Vocês vão estar conhecendo muita coisa. Próxima pergunta: qual é o maior livro da Bíblia? Alguém sabe aí qual é o maior livro? Será se é os Evangelhos? Será se é Apocalipse? Será se é Gênesis? Salmos. Salmos? O Arthur respondeu Salmos, o Otávio, quem mais? Quem acha que é outro livro? Eu acho que é Salmos também. Eu aqui, Salmos Maria também? Helena, acho que é Salmos. Eu Também, acho que né? é Salmos. Muito bem, houve um consenso aí. Então, não tem como essa resposta estar errada. Muito bem. Salmos, o livro de Salmos, ele vai conter 150 capítulos. Né? Então, a gente sabe que o livro de Salmos, ele é um livro um pouco diferenciado na Bíblia, né? Porque ele não vai ter aqueles textos corridos. Né? Ele é muito escrito, com versos, é como se fosse realmente uma poesia, né? Como se fossem livros que estivessem contando algo. Né? Então, a gente vai ter essa característica no livro de Salmos. E ele é o maior livro da Bíblia porque ele contém 150 capítulos. Então vejam aí, são 150 capítulos, certo? É muito grande. Em comparação, nós temos livros menores com 4 capítulos, 10 capítulos, 8 capítulos, e Salmos tem 150 capítulos. Essa pergunta, as duas próximas perguntas, a gente trabalhou elas no encontro da última semana, não sei se vocês vão lembrar, mas eu coloquei aqui para que a gente possa novamente refletir sobre isso. Como está dividido o Antigo Testamento? A gente sabe que a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Mas os testamentos, eles estão divididos também entre si. Alguém lembra como é feita essa divisão? A gente falou no encontro passado. Ninguém lembra? Tio.
que você lembra, Laísa, que a gente falou sobre essas divisões? Eu acho que é alguma coisa relacionada, tipo, tinha os 5 primeiros livros, Hum, aí a parte dos profetas, a parte poética, que tinha, tipo, salmos e tal, uhum, e o último eu não lembro, eu acho que tinha outro. certo. Tem Tudo os bem. livros sapiensais. O livro, Henrique, repete aí para nós, por favor. É dividido também nos livros que fazem parte dos sapiensais. Muito bem. Então, é como eu falei do último encontro, quando eu encerrei. São coisas que a gente não tem como aprender tudo de uma vez. Né? Em um encontro só, a gente não vai aprender isso. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, dos nossos estudos. Então, né, o Antigo Testamento ele vai estar dividido também em partes. Né? Olha só, né, os livros da Bíblia, né, eles também têm as suas divisões, ou seja, são livros que têm praticamente um significado, que têm um objetivo, então eles foram reunidos em partes. Então a gente tem aí os livros de Pentateuco, as divisões, né? O Antigo Testamento ele está dividido nos livros do Pentateuco, né, os livros históricos, os sapienciais e os proféticos. Né? Então, cada divisão dessa, ela vai conter um conjunto de livros. Por exemplo, os livros do Pentateuco, né? São Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Né? Eles receberam esse nome por causa que eles foram livros, por causa da concepção da Bíblia, né? Que ela foi escrita em pergaminhos, em papiros. Os livros históricos, que no caso é aqueles que contavam de fato a história da nossa da vida cristã, dos profetas em si. Né, os sapienciais, né, que são como se fossem um lado poético, como se fossem versos, e os proféticos, né, que de fato anunciam, né, alguma coisa, né, alguma profecia. E aí o próximo, né, eu nem vou perguntar porque eu sei que vocês também não vão lembrar, que é a mesma, né, como está dividido o Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, o Novo ele também está dividido em partes, né, de acordo com os conjuntos de livros. Né? Então, a gente tem aí os Evangelhos, né, que são os primeiros livros do Novo Testamento. Né? Lembrando, por que a Bíblia tem esse nome? Ou por que a Bíblia tem essa divisão de Antigo e Novo Testamento? Antigo Testamento, porque vem falando antes de Jesus. Né? O Antigo Testamento é antes da vinda de Jesus, ou seja, quando Jesus, né, quando o Senhor fez as suas promessas, né, quando Jesus fez a aliança com o povo. E o Novo Testamento já é após a vinda de Jesus à Terra. Né? E aí por isso que ele vai começar com os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Né, os Atos dos Apóstolos, né, como fala, que é o livro, né, que vai contar a vivência, né, dos apóstolos após a subida de Jesus aos céus. Né, e é o livro também que vai contar um pouco da história da nossa igreja, né, da Igreja Católica, que é a igreja fundada pelos discípulos. Aí tem as cartas apostólicas e as cartas católicas. Além disso, né, a gente também tem o livro de Apocalipse. É porque não coube aqui, mas o livro de Apocalipse ele também é uma das divisões do Novo Testamento. Essa é muito fácil, né? A gente acabou de, praticamente eu respondi para vocês. Qual parte da Bíblia é uma espécie de biografia de Jesus? Ou seja, conta a sua trajetória aqui na Terra. Qual é a parte da Bíblia que vai fazer essa... Novo Testamento? Os capítulos. Sim, mas qual é a parte do Novo Testamento? Que fala sobre... Evangelho? Mais alguém? Sabe? Salmo. Salmos, Salmos, Evangelhos, que mais? Cadê a Eu acho que são Laísa, os Maria Helena? evangelhos também. Salmos e Evangelhos? Então vamos ver a resposta. Os Evangelhos, né? Os 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são os evangelistas responsáveis por contar, né, a trajetória de Jesus aqui na Terra. Então, nos Evangelhos, nos 4 livros, né, dos Evangelhos, a gente vai ter toda a história de Jesus aqui na Terra. Né? A gente começa lá com, por exemplo, a gente tem Lucas, né? O nascimento de Jesus. Né? O evangelista Lucas é que relata
né, como que foi concebida, como Jesus foi concebido, né, quando ele anuncia lá, quando o anjo vai a Maria e anuncia que ela seria a mãe do Filho de Deus, né? Então, todos esses livros eles vão contar essa biografia de Jesus, né? E muitos consideram os evangelhos aí como um dos principais livros da Bíblia, né? Mas a gente, né, não vai escolher um livro mais importante que o outro, né? A Bíblia ela é completa, né? A gente não pode fazer essa análise, né, por partes, né, por livros. Isso é um erro muito comum das pessoas. Tentar analisar a Bíblia por parte. Ah, essa parte presta, essa parte não presta. Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso não é verdade, né? A Bíblia ela tem que ser analisada de uma forma como um todo, né, completa. Né? Porque a gente sabe que Deus não faz as coisas pela metade, né? Ou é 8 ou é 80, como diz o ditado popular. Né? Então, os evangelhos são são a parte da Bíblia que vai contar essa biografia de Jesus. Né? Então, vocês já sabem. Quando vocês quiserem saber alguma coisa da vida de Jesus, vai lá nos evangelhos. Tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou as perguntas? Nossa. Pessoal, então a gente chegou no final aqui da nossa gincana bíblica, né? Foram ao todo aí 15 perguntas, né? 15 questões que, né, eu coloquei. Não coloquei questões muito específicas, né, de livros, né? Por exemplo, onde Jesus nasceu, onde ocorreu isso, né? Porque o objetivo aqui é a gente fazer um entendimento da Bíblia, né, do livro sagrado. Então a gente, né, ao longo de todo esse mês de outubro, desde o primeiro outubro não, perdão, deste mês de setembro, desde o primeiro sábado, né, a gente tem trabalhado esse tema com vocês, justamente para mostrar a importância, né, desse livro. É assim como, por exemplo, para nós, né, vocês que são estudantes, né, eu que já estudei também, né, assim como para nós o livro, né, é fundamental, o livro didático para o nosso conhecimento, para nós enquanto cristãos, né, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, a Bíblia também é o principal meio para a gente poder ter esse contato com Deus. A gente viu que a oração é importante, mas a ação também é importante. E uma das formas de a gente fazer essa ação é fazendo a leitura, né, e principalmente a vivência da Bíblia. Tá? Então, uma coisa que eu reforço para vocês. Nada adianta eu fazer uma leitura, refletir aquela leitura e eu não colocar em prática. Né? O objetivo da palavra de Deus é que a gente faça a reflexão e a gente coloque isso em prática na nossa vida, certo? E mais uma coisa, né, pessoal, a gente precisa entender que a Bíblia não é coisa do passado, não é uma coisa antiga, não é um livro antigo, né? Ela é algo atual, ela é algo que, como a gente viu, é uma palavra viva, forte e eficaz. Amém? Então, Amém. assim, para encerrar, né, nosso tema, né, para encerrar com chave de ouro, né, o mês de outubro, perdão, pessoal, mês de setembro, né, no mês de outubro é a próxima semana, né, então a gente tem aí, né, a mensagem central da Bíblia, que ela é simples, né, Deus nos ama, mesmo quando fazemos as coisas erradas, por isso ele enviou Jesus para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna com ele. Quando entendemos e aceitamos isso, Deus nos dá seu Espírito para podermos compreender a palavra. Certo? Então, temos que pedir sempre, né, em todos os momentos, a presença de Deus na nossa vida, né, a presença do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos dê sabedoria e para que a gente possa escolher, para que a gente possa saber aquilo que é o caminho certo. Tá? Então, finalizando o encontro de hoje, deixa eu ver o que tem aqui para frente. Os avisos. Vocês estão conseguindo ver aí na tela? Sim. Então, né, como é de Sim. costume, né, as nossas missas, celebrações de missa, né, temos a celebração da Santa Missa Online, que são aos domingos, né, no caso amanhã, às 8 horas da manhã tem a missa de vocês, a missa com as crianças, com os jovens, né, às 8 horas. Transmissão aí pelas redes sociais da igreja, né, o Perpétuo Socorro ITZ. A gente reforça, mas a gente tem visto que vocês estão acompanhando logo cedinho no domingo, isso é muito bom, né, parabéns. Tem também as celebrações presenciais que estão ocorrendo,
né, na nossa paróquia, que é na terça, na quinta e no domingo. Na terça e na quinta às 19, e no domingo tem às 16 horas e às 19 horas. Por enquanto, a missa da manhã continua ainda online, por enquanto, tá? E também um aviso importante, né, reforçando aí para que vocês sempre estejam fazendo a leitura da Bíblia, né, o estudo da Bíblia, e sempre que possível, né, tá fazendo a oração diariamente. Não esqueçam disso, né? Muito importante. E aí, finalizando, né, a gente tem a nossa oração final. Queria convidar alguém para poder fazer essa oração final que está na tela, se possível. Eu. Eu faço. Ah, pode fazer. Quem é que quer fazer? Eu. O Otávio Boa faz a tarde. leitura e o Vitor encerra com a oração dele pessoal, tá? Com o Pai Nosso, Tá. essa preferência. Tá. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te tenha e te faça conhecer, te ame, te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze Faze, o Pai, ó Pai. faze o Pai, que pela leitura da palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O Vitor Samuel. E que Deus abençoe todos que assistiram a catequese e também as pessoas, os seguidores, os catequizandos que não puderam participar por um motivo pessoal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém, pessoal. Mais alguém quer fazer um pedido, uma intenção pessoal? Pode ficar à vontade. Então, amém. Né, que Deus abençoe a todos, que abençoe a cada um de vocês. Né, a gente encerra esse encontro, eu encerro esse encontro hoje, agradecendo a participação de vocês, né, dizendo muito, muito obrigado pela sua participação. Né, foi um encontro um pouco extenso, né, praticamente aí 1 hora de encontro, mas eu acredito que foi muito proveitoso. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para a gente, certo? E a gente se vê no próximo encontro nesse mesmo horário, às 16 horas. Amém? Amém. E essa semana também a gente vai dar uma folguinha para vocês, tá? Essa semana não vai ter ação da semana, tá? Então a gente retorna no próximo sábado. Amém? A gente vai dar uma folga aí para vocês. Amém. Um abraço em todos, Deus abençoe vocês e até o próximo sábado. Tchau, até mais.